Olá, um ótimo dia pra vocês. Estamos no ar, ao vivo, 9h30 da manhã. Peraí, que é isso? Que é isso? Que coisa insuportável. Impressionante o que tem de pernilongo aqui nessa cidade. Bom, nós só não São Paulo, nós estamos em São Paulo, não. Não. Em vários lugares do Brasil tá cheio de pernilongo. Tá um negócio insuportável, a gente vai falar tudo sobre isso. Afinal, o que funciona? A tal da raquete, aquele repelente que a gente liga na tomada, receitinha caseira, que isso? Limão com cravo funciona, citronela funciona, a vela de citronela, os sprays de inseticidas, o que funciona? Como é que a gente resolve esse problema afinal? Vamos explicar pra você. Vamos mostrar o que dá pra gente fazer pra amenizar esse problema. Mário tava me lembrando agora há pouco que até andar alto, quem mora em andar alto, não tem problema. Que nada, os caras sobem. Pernilongo sobe, vai lá pra cima. Vai lá pra cima, desgramento. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sabe o que vai ter também no programa? Um ataque de tubarão. Um mergulhador filmou um ataque de tubarão. Olha o cara chegando, para aí. Não mostra mais nada não, para aí. Daqui a pouco a gente fala sobre esse ataque de tubarão, tem muito mais no programa de hoje. Bom dia, Mari, bom dia, Du! Bom dia, Zuca, Mari, bom dia você de casa, seja muito bem-vindo ao Melhor Pra Você. Tem receita da melhor qualidade para você fazer aí na sua casa com muita praticidade e receitas baratas para você fazer e agradar toda a sua família. Olha, tem receitas de batatas recheadas, você pode fazer ela cozida, assada, pode fazer na panela, tem recheio de carne, tem recheio de frango, de linguiça, para todos os gostos. A gente vai receber um chefe italiano que vai fazer receitas típicas da Itália, mas que você vai poder fazer aqui. A tradicional caponata, que é muito simples, ele é um craque, ele veio para cá, pro Brasil, para passar 20 dias, está aqui há 5 anos e cozinha muito bem. Vai fazer a caponata, que é feita com legumes, e também, que esse prato que você está vendo bonito, você pode variar com muitos ingredientes, legumes, e vai agradar toda a sua família, seus amigos também. E um espaguete com frutos do mar, você que está na região norte, nordeste, está de férias, dá para fazer com frutos do mar, dá para fazer com outros ingredientes também. Você vai aprender todos os truques, tenho certeza que você vai gostar também, viu, Mari? Sempre receitas muito especiais, um ótimo dia para você. Aliás, vou dar um bom dia aqui ao lado do meu grande amigo. Mari. Bom dia, doutor Jamal Azan. Olha, hoje é o dia do quadro Explica, doutor. Hoje é quarta-feira e vamos falar de um problema sério. Presta atenção. Um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, a hipertensão ou a pressão alta, né, doutor? Com certeza. E um dado muito importante que nós vamos dizer para você agora: 70% das pessoas que são hipertensas não sentem nada. Opa. Absolutamente nada. Então você que está em casa, mediu a sua pressão? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Será que você é hipertenso? O doutor Jamal vai explicar pra gente quem tem mais pressão alta, o homem ou a mulher. Aqui, já ele conta pra gente. Bom dia, Zuca. Bom dia, minha amiga. Você sabe que eu tenho medo desse negócio aí, viu? Eu tenho medo verdade mesmo, porque foi o que vocês falaram. A gente não sabe que a pressão tá alta, só que a consequência disso pode ser gravíssima. Pode ser gravíssima se a gente não medir. Boa. Você viu que o programa tá demais. Tudo isso a partir de agora no Melhor Pra Você. É um rápido intervalo, é muito rapidinho. E a gente entra no ar, ao vivo, com todas as informações do Brasil e do mundo pra você. Tem o último discurso do Barack Obama, emocionadíssimo último discurso com o presidente dos Estados Unidos. Tem ainda aquela confusão envolvendo Donald Trump e a Rússia. Será que tem polêmica? Será que tem vídeo? Será que tem foto? Estamos de volta, está no ar o quadro Explica, doutor, com o nosso querido doutor Jamal Azan. Vamos falar de um problema seríssimo que atinge 70% dos brasileiros, a hipertensão ou a pressão alta, né, doutor? Exatamente. É um problema muito complicado porque a grande maioria das pessoas, como nós dissemos na nossa chamada, não sabem que tem pressão alta porque não mediram e porque não tem sintoma nenhum. Então, a pressão alta, ela é extremamente comum em algumas faixas etárias. Estima-se que no Brasil, 50 milhões de pessoas sofrem de pressão alta. E no Brasil, a pressão alta está relacionada às principais causas de morte, como acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, infarto do miocárdio e doenças crônicas, como insuficiência renal e várias outras também. Alterações visuais, nós vamos conversar. Então, enfim, é muito grave, complicado, é muito complicado. grave. Será que você de casa, será que você tem pressão alta? Será que você é hipertenso? Que tem essa diferença? O doutor Jamal Azan vai explicar pra gente, mas antes vamos ver o VT? Vamos ver o VT produção preparou? agora. Vamos lá.
Os médicos costumam dizer que a hipertensão é uma doença democrática. É que as vítimas são adultos, crianças, idosos, homens e mulheres. A hipertensão tem a ver com a pressão do sangue dentro das artérias. O estreitamento dessas estruturas faz com que o coração tenha de trabalhar com mais força para manter a circulação do sangue. O problema está aí. As consequências são coração dilatado e artérias danificadas. A pressão alta é chamada de doença traiçoeira porque os sintomas só aparecem em fases avançadas. Alguns sinais de alerta são dores de cabeça, no peito e tonturas. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 17 milhões de brasileiros são hipertensos. A hipertensão é responsável por 80% dos casos de AVC, 40% dos casos de infarto e 25% dos casos de insuficiência renal. O tratamento varia de acordo com o estágio da doença. Nos casos mais leves, a solução é mudar os hábitos de vida, prática de exercícios físicos, diminuição do consumo de sal e álcool, além do controle de peso. Já nos casos mais severos, é preciso tomar remédio. Quer saber como manter a saúde em dia? É agora, no estúdio do Melhor para Você. Bem preocupante, os dados são alarmantes e a grande dúvida nessa questão acho que é o seguinte: será que eu estou com a pressão alta, mas é só hoje? Será que porque eu fiz um exercício físico, alguma atividade fora do comum? Ou será que eu sou hipertenso? Como o pessoal de casa pode descobrir isso, doutor? Ok, a pressão alta, ela é decorrente de um aumento da pressão dos vasos sanguíneos. Então, o coração bate para levar o sangue para todos os órgãos, ok? Ok. Dentro dos vasos sanguíneos. Então, vamos olhar nossas bexigas aqui? O que são essas bexigas Olha aqui, coloridas? ó, como se fosse o nosso vaso sanguíneo. Então, o coração bateu aqui, bombeou e levou para os vasos sanguíneos. Certo. Dentro dos vasos sanguíneos, a pressão, olha aqui, ó, ela tem que ser boa. Ela tem que estar por volta, no máximo, 12/8. Ó, eu tô comprimindo aqui, não tem tanta pressão. Mas, então, olha aqui. 12/8, como está na bexiga verde, é uma pressão normal. É a ideal. É a ideal. É a pressão ideal. E varia a idade? Ou ideal para Varia. todo mundo? Não, essa pressão ela é ideal para todo mundo, mas os idosos, eles em uma proporção muito grande têm uma pressão aumentada pela própria arteriosclerose que a pessoa tem. Agora, essa bexiga aqui já está no amarelo. Porque alerta. Até 13,9/8,9, olha, aqui já a pressão está um pouquinho maior. Virar um pouquinho. Isso, olha lá. Aí aqui, já assim, está ó, em sinal de ela alerta. já está sinal de alerta. Agora, essa aqui, gente, olha aqui, ó. Mediu, quanto que é o cuidado, risco? 14/9. Então, se aqui está muito, ó, a minha mão aqui, ó, a pressão está muito forte, ó. Se eu apertar um pouquinho mais, essa bexiga estoura. Assim como o vaso sanguíneo pode estourar também. Só que se ele estoura, estoura onde? No cérebro. Esse ou é o risco estoura... do AVC? Exatamente. Do derrame. É quando a pressão é tão alta dentro do vaso que ela explode. E aí as consequências podem ser terríveis. Exatamente. A gente não quer que chegue a esse ponto. Agora, então como é que a gente vai saber se a pessoa está com a pressão? Exatamente, doutor Jamal. Olha, acendeu o sinal ou amarelo, ou vermelho, ou alerta, ou grande risco. Isso. São esses dois números aqui. Exatamente. Será Esse aqui que eu é o sou pré-hipertenso. hipertensa? Esse é o pré-hipertenso. Significa que a pessoa que está no amarelo com uma pressão até 139/89, ela é uma pessoa pré-hipertensa. Ela pode desenvolver hipertensão, portanto, ela já precisa receber as orientações para que ela não evolua para este aqui, que é, então, o hipertenso mesmo. Mas você falou uma coisa muito interessante. Pressão alta, a medida da pressão alta significa que a pessoa é hipertensa? Exatamente, é isso que eu quero entender então, agora, e você entender. de casa também. Isso. Fui lá, tirei a pressão, medi a pressão. Aliás, como aferir a pressão, né? É verdade. É uma dúvida. Doutor Jamal, eu vou explicar pra gente. Vamos. Mas se chegar nesse ponto, ou nesse ponto, eu já sou considerada ou pré-hipertensa ou hipertensa, ou pode ser algo de momento, se eu fiz algum exercício físico. Vamos fazer uma demonstração agora, doutor? Vamos, em primeiro lugar, isso, a medida de pressão, ela tem que ser entendida como aquele momento
que a pessoa mediu vai dar um número, é igual tirar uma temperatura. Por exemplo, se você ficar no sol 2 horas e medir sua temperatura está mais alta. Significa que está com febre? Não. Então, se você fizer atividade física, sair correndo e medir a pressão, ela dá alta, tomou um susto. Ai, meu Deus, tomei um susto. Filho, mede minha pressão aqui. Quanto que deu? 16? Ah, meu Deus. Não, aquele momento a pressão está alta. Então, vamos demonstrar para vocês como deve ser feito, então, a medida de pressão. Em primeiro lugar, a pessoa deve estar, Mari, sentada, por favor. Então, sentada. Olha, nós vamos fazer agora uma demonstração para a gente aferir a pressão da forma correta, para você descobrir, será que você é hipertenso ou será que é uma pressão alta momentânea? O Dr. Jamal Azan já explicou para a gente aqui esses números, se a gente puder focar de novo, o sinal verde, o amarelo e o vermelho. Aqui uma pressão que está ok, né? 12/8, está ótima. Maravilha. O amarelinho, quanto que é, doutor? Opa, 139/89. Não pode chegar no 140, que é o 14. Tá bom, vamos ver como é que tá a minha pressão. Ai, meu pai! Isso, é agora, hein? Não tem jeito. Então, se você estica o braço aqui, qualquer braço? Ah, boa pergunta. Qualquer braço, temos que medir sempre nos dois. Nos dois? É, porque a pessoa pode ter um problema numa artéria, por exemplo, ela pode ter um problema vascular. Então, nós temos que medir sempre nos 2 braços. Como nós vamos fazer? A gente não vê muito isso nos exames. Não sei se você de casa concorda comigo. A gente chega lá no médico ou na farmácia, eles não têm muito esse hábito, mas a gente pode pedir. Essa é a nossa função, orientar vocês a fazerem o protocolo correto, que é medir nos 2 braços, sim, estando sentada. Não pode ter feito atividade física no mínimo meia hora antes. Não pode comer antes, meia hora, 1 hora. Não pode fumar, não pode tomar álcool. Aí você vai lá medir a sua pressão. A primeira pergunta, afinal, antes da pergunta, doutor Jamal Azan, deixa eu só Vamos lá. fazer uma proposta agora. Vamos pedir para todo mundo que está em casa agora, até por precaução, é verão, tá calor, vamos pedir para todo mundo fazer isso como rotina, até você que nunca desconfiou da sua pressão. Vamos procurar um médico, na farmácia também é possível, os farmacêuticos às vezes têm um medidor de pressão, vamos pedir, a gente vai aprender agora a forma correta. Será que a sua pressão pode estar alta ou baixa também? Será que você é hipertenso? Vamos descobrir agora então com o doutor Jamal Azan, todo mundo essa semana, combinado? Você que sempre assiste o melhor para você. Vamos medir a pressão e vamos descobrir então. Com certeza, como nós dissemos, 70% das pessoas que têm pressão alta não sentem nada. Não sabem. Então precisa medir. Qual aparelho nós vamos escolher? Esses aparelhos, que são os aparelhos que são colocados no punho aqui, eles são bons. Não tem problema nenhum, a gente pode usar. Mas muito cuidado, porque nós temos que saber que a medida de pressão no punho, ela é sempre maior do que no braço. Isso mesmo que vocês ouviram. Aqui a medida de pressão é maior do que aqui no braço. Curioso isso, hein? Muito cuidado, porque se você medir aqui e der 14, essa medida no punho, ela é mais ou menos 1 ponto acima do braço. Então seria 13, em torno de 13. Exatamente. Então, bom, então eu estaria aí perigando entre o sinal amarelo e o sinal vermelho. Então, muito cuidado. Você tem perguntas? Eu acho que já deve estar com um monte de perguntas. Manda pra gente a sua perguntinha pelo WhatsApp, 11 97 607 4982. Já eu te chamo, tá, Fabi? Pega as perguntinhas. Enquanto isso, a gente vai aprender a medir a pressão. Isso. Esse aparelhinho de punho, então, geralmente ele dá um número acima. Sempre acima. Inclusive, a pressão pode ser medida na perna também. Do tornozelo? Pode, e é maior ainda do que a do braço, porque quanto mais longe do coração, maior a pressão. Então é melhor esse tradicional, não? Esse o mais fácil e o mais comum. Tá. Com certeza. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar relaxada. Tá nervosa? Eu tô relaxada. Eu tô em casa. Tô em casa. Bom, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos. Vamos esticar então, aqui o seu braço. Qual braço primeiro, tanto faz. Vamos colocar aqui o seu braço. Nós vamos pegar o aparelho, a palma da mão para cima. Aí eu vou colocar aqui o aparelho. Posso estar com anel, não tem problema? Não tem problema. Aí nós vamos chegar aqui e nós vamos fixar, então. Isso aqui chama manguito. O braço tá fino, tá caindo aqui. Isso, mas não tem problema. Eu posso apertar mais, você falou uma coisa boa. Vamos apertar mais. Então a gente tem que adequar esse manguito, então. Opa, pronto. Vamos deixar aqui. Tá bom. Então, a gente coloca aqui o estetoscópio e eu vou, então, fazer a medida de pressão. Atenção, já vai mandando a sua perguntinha aí pelo WhatsApp, 11 97 607 4982.
Aí depois que eu medi uma vez, o que eu faço? Meço de novo. Ah, é? Tem que ser 2 vezes? Tá boa a sua Eu posso pressão, falar? Mari. Ah, tá boa. Aí eu medi de novo. Eu Legal. posso falar? Deu uma pressão muito boa. Você Deu? tá ótima. Quanto que eu tô? Tá com 12/8. Tá Ê, excelente. Ufa! Ufa. Aí, o que a gente que vai bom. fazer? Que Medir feliz. no outro braço. Ah, Sua fiquei pressão feliz, tá que bom. ótima. Então a gente mede no outro braço. Tá. E se der uma diferença de um braço para o outro? A gente espera mais ou menos uns 10 minutos, mede de novo e nós vamos nos basear na pressão maior que der. Ah, tá. Então, por exemplo, deu 13 aqui, 13,5 aqui, Vai nós no vamos 13,5. considerar o 13,5. Tá certo, Se a entendi. diferença for muito grande, a gente tem que investigar se não tem uma doença vascular envolvida. Bom, né? vamos fazer o seguinte, depois quero saber com o Dr. Jamal Azan, se por acaso, graças a Deus a minha pressão tá bem, 12/8, mas se tivesse acendido o sinal Isso. amarelo ou vermelho, isso é sinal de que eu sou hipertensa, de que eu seria hipertensa se fosse esse caso ou não? Poderia ser naquele momento. O Dr. Jamal Azan já responde pra gente, mas vamos dar uma gerada? Vamos lá na Fabi agora? Vamos lá na Fabi. Fabiana Cadê a Teixeira, Fabi? bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia, doutor Jamal. Bom dia a todos. Olha só, muitas perguntas sobre hipertensão e a primeira vem lá de Goiânia. Legal. A Judite, ela quer saber. A família dela toda é hipertensa. Ela ainda tem a pressão normal, mas ela tem que ficar atenta, doutor. Ela pode desenvolver também a hipertensão? Judite, sua pergunta é maravilhosa porque nós vamos mostrar aqui quais são os fatores predisponentes para a hipertensão arterial. Vamos mostrar aqui, Mari? Aliás, Olha homem aqui, ou ó. mulher, quem será que tem mais essa predisposição? Daqui a pouquinho... Olha lá, não vou virar. Não, por enquanto não. Então, já. Curiosidade do dia é essa. Mas Agora, vai, aqui. doutor Jamal. Então, a idade, todos os indivíduos adultos, 32% dos adultos têm hipertensão, 50% dos idosos entre... Vamos pegar aqui, acho que dá para mostrar aqui melhor, né? 50% dos idosos entre 60 e 69 anos. E, gente, olha o número aqui, ó. 75% dos indivíduos acima de 75 anos têm pressão alta. E nesse caso que a Fabiana nos trouxe Isso. agora, quando a família já é hipertensa, pai, mãe... Quais são os fatores, então, predisponentes? Vamos mostrar aqui. Nós já falamos sobre o AVC até no nosso VT, né? Então, aqui a pressão de 12/8, que é o normal. Aqui quando é alerta e aqui é hipertensão. E nesse aqui que eu vou virar, eu vou deixar o nosso suspense para o final. Quem será que sofre Os mais, o homem ou a mulher? Olha só, gente, indivíduos da raça negra têm uma Já é um fator de predisposição risco, então. maior. Olha só O quem estresse. mais? O estresse. Sempre e o Judite. estresse, né? Olha aqui a Judite, ela aqui, ó. Hereditariedade, Judite. Sim, respondendo a sua pergunta. Quem tem hipertensão, ou o pai, ou a mãe, ou familiares, tem uma maior chance, sim, de ter Então a Judite pressão alta. tem que medir a pressão com que regularidade, com que frequência? Todos os anos para quem tem fatores de risco. Para os indivíduos sem fatores de risco, todos têm que medir a pressão a cada 2 anos. Quem tem fator de risco, a cada ano. E se detectar a hipertensão, então vai começar um tratamento mesmo. Muito importante lembrar, então, que não é só uma medida. Se a medida der 14/9, por exemplo, não pode fechar o diagnóstico como hipertenso naquele momento. É necessário medir uma semana depois e outra semana depois, ou seja, são 3 medidas. Por quê? Porque se as 3 medidas em semanas diferentes estiver com a pressão alta, aí sim o diagnóstico é feito. E isso é tão importante para a prevenção dos problemas na saúde, tanto quanto para dizer para a pessoa que ela vai ter que tratar isso provavelmente para o resto da vida. Nós estamos falando sobre a hipertensão ou pressão alta, um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados aqui no Brasil. E 1 a cada 3 adultos sofre de pressão alta. E esse dado é muito curioso. A maioria não sabe que tem pressão. Agora, tem algum sintoma ou é uma doença silenciosa? A grande maioria das vezes não tem sintoma nenhum. E os sintomas, quando eles aparecem, eles são inespecíficos. Significa não é uma coisa típica. O que a pessoa tem muito frequentemente? Irritabilidade. A pessoa chega em casa,
sabe? Nervoso, acha que... Nervoso, E a gente acha tem que é o tantos trabalho. motivos, Não né, é. pra ficar nervoso hoje em dia por Dor conta do de estresse. cabeça. Você não vai desconfiar que a pressão. Não, isso é... Aí dor de cabeça, dor de toma um cabeça, remédio. dor na nuca, a pessoa tem dor na nuca. Às vezes tem uma alteração, a vista embaça de vez em quando, sabe? Mas acho que é por causa do nervoso. Cuidado, gente. Esses sintomas são inespecíficos, não são típicos de pressão alta, mas eles podem, então, refletir que a pessoa tem. Então, vamos fazer o que a Mari falou. Todos, agora, Isso, vamos desafio para procurar todo mundo, no a melhor para pressão, você. Vamos né? lá, uma vez por ano. Para quem não tem, uma vez por ano, para quem tem fator de risco ou está na faixa amarela, que é de 13,9 por 89. Para quem não tem nada, a cada 2 uma anos. vez. E agora, se acender o sinal amarelo que seja, tem que repetir na outra semana e depois na terceira semana também. E já tem que começar a tomar umas medidas. Então já o doutor Jamal vai dizer quais são essas medidas. Mas vamos passar lá na Fabi de novo, tem muita pergunta chegando, muitas dúvidas, né, Fabi? Tem muitas dúvidas chegando. As pessoas querem saber, o calor, ele é mais propício para hipertensão ou não? Ele acaba interferindo, as pessoas se sentem um pouco mais mal, dor de cabeça, doutor, ele interfere? O calor, ele não cria a doença hipertensão, mas o calor leva uma vasodilatação e naquele momento que você medir no calor, a pressão pode estar mais baixa. Mais baixa? Isso, porque dilata os vasos. Engraçado, eu também tinha essa impressão que a Fabiana falou, que o calor piorava. Não, então abaixa. Porque abaixa a pressão. E aí, o que acontece se a pessoa é hipertensa? Ela mede a pressão morrendo de calor, o próprio calor abaixa a pressão e ela não faz o diagnóstico. Porque a pressão dela normal, entre aspas, a pressão dela seria alta. Naquele momento, por causa do calor, ela está menor. Então veja que o assunto não é tão simples assim, mas é importante que vocês saibam que a medida precisa ser feita de modo adequado e o diagnóstico também. E menos simples ainda para as grávidas, né? Que tem que redobrar os cuidados nesse momento, né, Fabi? É isso mesmo, Mari. Inclusive, tem uma grávida aqui, a Silvia. Ela fala diretamente de Ribeirão Preto e ela está preocupada. Ela disse que o médico pediu para que ela meça a pressão toda a semana, porque ela está desenvolvendo, sim, uma hipertensão durante a gravidez. É um risco maior para as grávidas, doutor Jamal? Esse risco, ele não é para todas as grávidas, mas algumas grávidas têm sim uma tendência ao que nós chamamos de eclâmpsia, que é a hipertensão durante a gestação, ou pré-eclâmpsia. Então, realmente, é necessário monitorar a pressão durante a gestação, porque a eclâmpsia ou pré-eclâmpsia pode gerar risco de morte para o bebê e para a mãe. Então, a situação pode ser muitíssimo grave. É necessário monitorar a pressão. Vamos repetir, pode-se usar os aparelhos de punho. Inclusive tem esses caseiros, né? Esses mais caseiros, pode usar. Lembrar já dão um indicativo. Que os aparelhos de punho têm, em média, 1 ponto acima da pressão do braço, mas pode usar sim, não tem problema. Olha, muitas coisas que o Dr. Jamal está dizendo aqui me chamaram a atenção. Uma que é uma doença que no início pode ser silenciosa, você acha que não tem nada, porque não tem sintomas e tudo mais, pode ser uma dor de cabeça. E outra é que quando você descobre que a sua pressão já está ali no amarelo ou no vermelho, algumas medidas já podem ser tomadas. Que medidas são essas? A primeira medida que a pessoa tem que se conscientizar, se ela estiver na faixa amarela, se ela estiver aqui, ó. Vamos ver de novo. Tá aqui, dá pra ver, 13,9 por 8,9. Se ela estiver nessa faixa aqui, primeira coisa, vamos ver o que ela não deve fazer. Não deve fazer, vamos lá. Vamos ver. Embutidos, salsicha, salame, presunto, de jeito nenhum. Salgadinho, que delícia, né? Tomar um salgadinho, comer uma batatinha. Não. Sal na comida, não, prefira outros temperos. Qual é o melhor sal para hipertensão arterial? O sal light, porque ele é dividido entre sódio e potássio. As pessoas perguntam, mas o gosto dele é esquisito, né? Não, é um gosto muito bom, especialmente se você acrescentar outros temperos também. Os outros temperos podem, então? Sal é que é o problema. O sal que é o problema. O pimenta. Sódio pode, depende se ela tiver muito sal na formulação dela. Tá. Se a pessoa preparar em casa, melhor, eu adoro preparar a pimenta. Fica muito bom.
ou no azeite ou no vinagre, sem o sal. Agora, a questão dos biscoitinhos, como é que chama? Dos salgadinhos, isso, salgadinhos, o nome já fala salgadinhos, ou dos embutidos, é o sal ou é o sódio? É o sódio, o sal, o principal componente é o cloreto de sódio, exatamente. É o sódio, então. É o sódio, assim como, olha aqui, ó, refrigerantes de cola, principalmente, são muito ruins. Fumo, uma desgraça. Para tudo, né? É uma desgraça. Não gosto disso aqui, não. Isso mata, inclusive, aumenta a pressão. Um cigarro é o suficiente para aumentar a pressão durante 2 horas. É mesmo? 2 horas. E quem fuma 10 cigarros por dia, um atrás do outro, vai estar com a sua pressão alta o tempo todo. Atenção, olha, dicas importantíssimas. A gente vai lá na Fabiana Teixeira, mas antes vamos falar com o Zuca. O Zuca tem pergunta também, né, Zuca? Eu tenho sobre essa questão do sal, doutor, porque eu vi na prática o efeito do sal na pressão. Quando eu quero emagrecer, a Mari sabe disso, Du também, eu vou para um spa normalmente, e lá eles tiram praticamente todo o sal da alimentação. Às vezes, algumas pessoas que chegam lá tomando remédio de pressão, com a obrigatoriedade de tomar todos os dias, elas têm que tirar o remédio. Porque senão a pressão fica muito baixa, só com o corte do sal. Isso é uma realidade, você tem toda a razão, Zuca. O sal é hoje um gravíssimo problema de saúde pública, porque as comidas têm um excesso de sódio. O ideal é que a pessoa consuma apenas 2 gramas de sódio, de sal por dia, mas as próprias comidas já têm sal. Então, muito cuidado, porque a média do brasileiro é 4 a 5 gramas por dia, mais que o dobro o brasileiro come em média o sal. Então, muito cuidado, gente, a comida, ela precisa ter a restrição do sódio. Para quem é hipertenso? E uma boa pergunta, se eu comer 1 quilo de sal, eu viro hipertenso? Não é? Não é uma boa pergunta? As pessoas falam assim, se eu comer, cuidado, não come muito sal. Para quem, por exemplo, não tem predisposição, tem a pressão baixa, normal, se comer muito sal. Não é bom, mas não vai virar hipertenso. Então tem que ter a predisposição mesmo. Exatamente. Quem é hipertenso ou pré-hipertenso não pode comer sal. Isso não significa que você pode comer livremente, sempre modere. Quem sofre mais, o homem ou a mulher? Doutor Jamal Azam vai responder. E tem outro vilão aqui que ele ainda não falou, que eu fiquei curiosa. Esse aqui eu não sabia. Mas vamos lá na Fabi primeiro? Vamos lá, fala, Fabi. Olha só, Mari, só vou destacar que eu já estou com mais de 2.000 perguntas aqui sobre hipertensão. Muita gente com dúvidas, é realmente um assunto que interessa muito a população. E a pergunta agora é com relação às crianças. Tem criança hipertensa também, doutor Jamal? Ótima pergunta, Fabi. Tem criança hipertensa, sim, com certeza. Vocês que estão em casa estão estranhando isso, né? Porque é como você falou, hoje em dia a medicina é complicado, é tudo muito corrido. Será que o pediatra já tirou a pressão do seu filho? Eu nunca vi. Então, e o manguito? Esse aqui, ó, esse aparelho de pressão aqui, ó, desse tamanho, é o mesmo que a gente vai usar para uma criança? Será? Não é. Não é? Não é. O manguito tem que ser menor. Então, criança também pode ter pressão alta e é necessário sim que seja feita uma medida, pelo menos uma vez, para saber se a pessoa tem ou não. Porque e aí são essas mesmas medidas, doutor, para crianças? São medidas diferentes, mas nós temos que ter muito cuidado, não só com o número, como se a criança não tem outros problemas, porque às vezes problemas renais, outros tipos de problemas, até diabetes juvenil, a criança, crianças que tomam muito corticoide, constantemente pode ter a pressão aumentada também, então muito cuidado. Muito bom, olha que dicas importantes. E esse vilão aqui, Esse vilão, ele é horrível, olha só, muitas pessoas vivem com o nariz entupido, aí a pessoa fala, eu não consigo respirar à noite, eu vou pingar um remedinho. É assim, ó, eu não consigo respirar, eu não consigo. Exatamente. Eu preciso desse remédio. Ai, que alívio. Exatamente. Aí depois volta tudo de novo, eu não consigo. Aí a pessoa vai pingando, e a pessoa acaba se viciando no remédio, e os vasoconstrictores nasais podem gerar hipertensão, arritmia cardíaca, perfuração do septo nasal, dores, sangramento, atrofia da mucosa nasal. Então, muito cuidado. O uso contínuo desses, vamos chamar desentupidor de nariz, pode aumentar a pressão, inclusive. Sim. Com certeza. Outra questão muito importante são as pessoas que roncam e têm apneia do sono, que também podem virar hipertensas em função da apneia do sono.
Então, muito cuidado, lembrando sempre que o soro fisiológico e não os vasoconstritores, o soro fisiológico pode ser sempre usado também. Agora tem uma... Ai. Ó, fim de ano, hein? A gente falou disso aqui ontem. Esse aqui é o vinho. Vinho, né? Vamos tomar um vinho. Vinho relaxa. É gostoso. É bom pro coração, não é? É bom pro coração. As pessoas não falam que tem os polifenóis, um monte de coisa que é bom pro coração? Sim, gente, é bom pro coração, mas não é bom para quem é hipertenso. Porque existe uma relação direta entre o álcool e a hipertensão. E lamento muito, gente, para quem tem pressão alta ou para quem é pré-hipertenso, o vinho todo dia não é indicado. Lamento Só o muito. vinho ou todas as bebidas alcoólicas? Todas as bebidas alcoólicas têm que ser interrompidas. Aí a pessoa fala assim, doutor Jamal está exagerando. A minha pressão, eu não sou hipertenso, né? Não é hipertenso hoje, né? Ou você pretende morrer logo, ou pretende viver aí os seus próximos 50, 60, 70 anos de vida? Não, todo mundo quer qualidade de vida, né, Fabi? Qualidade de vida. É isso mesmo, Mari. Todo mundo quer qualidade de vida, mas essa notícia aí do vinho já fiquei estranha. Mas tudo bem. Mas não tem jeito. Não vem com essa, Fabi. Você não vai me convencer, não. O álcool não é adequado para quem é hipertenso. Então tá bom, doutor, aprendi dessa lição. Mas agora eu tenho uma outra dúvida também, que é algo que eu gosto bastante. A pergunta, na verdade, é da Cirlei do Ipiranga. Ela quer saber se o café é vilão e com relação à hipertensão. O café não é um vilão, desde que seja tomado entre 3 e 5 xícaras pequenas por dia. O que não mostra pode... a reação do Zuca, por favor, mostra. Tá Obrigado. Não tem problema. Ainda bem. Agora, o que é ruim para o café? As pessoas que pegam a garrafa térmica, 1 litro, e ficam o dia inteiro tomando café. Café e cigarro, né? Aí ou mistura, né? Agora nós estamos falando de tudo que é ruim, né? Será que não tem nada bom, afinal de contas? Doutor, alivia pra Qual gente. é a melhor coisa que uma pessoa pré-hipertensa ou hipertensa pode fazer? O que é o melhor para prevenir a evolução da doença? O que é o melhor que a pessoa pode fazer, até de graça? Opa, adorei, melhor ainda. Não precisa pagar para fazer. O que é? Atividade física. Exercício, caminhada, Caminhada, correr. Hoje os parques têm Não dá pra pagar uma muitas... academia, vai pro parque. Vai pro parque, vai correr, vai ser livre. Sobe Atividade escada física no prédio. é a melhor coisa que tem. E tem alguns alimentos que são bons. Mas peraí, posso só retomar ainda a história do exercício físico? Se a pessoa é hipertensa ou tem a predisposição, que o doutor Jamal já explicou aqui, será que os exercícios não podem aumentar ainda mais a pressão? Naquele momento da atividade física, o corpo precisa que a pressão aumente, porque os músculos estão consumindo muito oxigênio, muita glicose. Então, naquele momento, quem já fez um teste ergométrico, aquele teste da esteira, quando você vê a curva de pressão, ela aumenta de acordo com o esforço. Aí, à medida que a pessoa volta para o repouso, a pressão volta ao normal. Então, naquele momento da atividade física, a pressão vai aumentar. Isso é desejável, porque o corpo precisa. Mas depois a pressão vai cair. E o que acontece? Isso é bom para a pressão arterial, para o coração, para o cérebro e para a cabeça, que é bom demais, né? Olha, a Fabiana Teixeira está me chamando a atenção aqui, que ela tem um caso, vou pedir para que ela explique melhor para a gente, de uma pessoa que escreveu para a gente, né, Fabi, contando que a pressão reduziu, conseguiu nivelar a pressão com índices bons por causa do exercício físico. Conta melhor para a gente, Fabi, como é que foi? É isso mesmo, Mari. Todo mundo querendo participar aqui do Melhor para Você. E a Roselaine, aqui de São Paulo, ela mandou a mensagem: consegui regularizar a minha pressão, ela está 10 por 7, olha só, ela tinha sido diagnosticada com hipertensão, fazendo caminhadas todos os dias. Então é um bom exemplo aí para todo mundo que está assistindo a gente, né, E Mari? as caminhadas são as mais indicadas ou correr, fazer, não sei, atividade aquática? O que é mais indicado para o hipertenso? Sempre antes de uma atividade física, uma consulta médica, para que o médico possa então determinar se a pessoa pode ou não fazer atividade física naquele momento, e depois uma consulta com um professor de educação física, um profissional que vai indicar então a atividade que a pessoa gosta mais, o horário, o tipo de intenção que a pessoa tem. Mas não tem nenhuma restrição para quem é hipertenso? Por exemplo, fazer uma atividade de alto impacto, um exercício de alto impacto? O médico vai determinar. O médico tem que avaliar caso a caso. E ele vai orientar o professor de educação física, com certeza. Agora tem uma outra coisa que é boa também. Olha aqui, ó.
Ó. Ai, a gente adora. A O gente brasileiro adora. ama. Olha a aqui, banana. ao pé da letra, esse é um tratamento não é o sal, não é o com sal. preço Corta de outra banana. imagem. Olha aqui, ó. Ó, isso é preço de banana, gente. Por que a banana é boa? Tem potássio. E muitas pessoas que precisam tomar remédios acabam perdendo potássio. Então a banana, ela é uma banana é alimentação... nossa amiga. Maravilhosa. A banana é o muito exercício boa. físico. Peraí, por que só você, Mari? Eu também. Peraí, ó. Falou que é saudável? Vamos embora. também Agora, quero, né? detalhe. Quem sofre mais? Tá aqui a nossa plaquinha, nossa enquete de Tá hoje. boa. Homem ou mulher? Fala o seguinte, manda lá pra Fabi também. O que você acha? O homem ou a mulher? Quem sofre mais com a pressão alta? Eu adorei. Vamos ver agora? Que a minha pressão tá ótima. Ai, ai, ai. Minha pressão tá boa, o doutor Jamal Ai, ai. já me explicou. Já que tá boa, Mário, então uma vez por ano. Vamos revelar? Vamos revelar agora? Será? Peraí, ó. Peraí. A gente ainda não falou dos comprimidos. Quem chegou espera lá, você em mediu casa, hein? isso, mediu a pressão, acendeu o sinal amarelo. Eu já devo tomar os remédios para pressão ou não? A grande maioria das vezes, não. A grande maioria das vezes é necessário uma orientação da dieta, do estresse, da alimentação, então, da dieta e da atividade física. E de detecção de possíveis outras doenças, tireoide, por exemplo, pode aumentar a pressão. Então, às vezes, aquela pressão de 13,5 por 8,5 não é hipertensão por causa da doença, e sim por causa da tireoide ou outros problemas também. Então, se a pessoa está nessa faixa aí de intermediária de pré-hipertenso, ela pode, então, tomar atitudes não medicamentosas. Agora, se chegar aqui... Agora, tem uma diferença, doutor Jamal. Se chegar aí, existem aqueles remédios que são de uso diário e existem aqueles para o SOS, para quem é hipertenso, não é isso? Isso, exatamente. Chegou nesse ponto aqui, nós estamos Aqui, ó. falando sobre a hipertensão, o problema da pressão alta. Já já a gente vai saber quem sofre mais, o homem ou a mulher. Mas nesse momento, a gente está falando do fator de risco. Chegamos aqui nessa pressão que é 14/9. Aqui está no perigo. Isso. A pessoa que tem regularmente essa pressão, que afere a pressão e chega lá nesse ponto, Isso. deve tomar aqueles remédios de uso diário ou aquele do SOS, do socorro, para evitar um AVC? Muitíssimo importante essa colocação. Qual é um dos maiores problemas de saúde pública em relação à hipertensão arterial? É o abandono do tratamento, é tratar errado, é parar de tratar. A hipertensão arterial, uma vez diagnosticada, ela deve merecer um tratamento contínuo. Contínuo. Durante a crise, a pessoa pode tomar algum outro remédio para aliviar aquele pico de pressão, mas a hipertensão arterial, a doença hipertensão arterial precisa de um tratamento contínuo, mesmo que a pessoa não sinta nada. E é muito importante saber que a pessoa que tem muitos sintomas, às vezes muita dor de cabeça, com a pressão 14/9, e uma pessoa tem 20/10 e não sente nada. Quem tem 20/10 é muito mais grave, mesmo sem sentir nada. Olha aí, gente. Então, o tratamento tem que ser contínuo. Tá certo. Muito provavelmente com 14/9 vai precisar sim de remédio. E a grande dúvida do dia, chegou o momento. Quem sofre mais, o homem ou a mulher, doutor Jamal? Vamos lá, vamos virar a plaquinha. Vamos virar, tadã. Olha lá. Suspense. É a mulher. Vamos levantar aqui um pouquinho. Vamos levantar. Poxa, doutor Jamal, mas É a sempre mulher. a gente, hein? Olha lá. Exatamente, é a mulher, mais de 27% das mulheres têm hipertensão arterial. Infelizmente, a mulher está aí sofrendo. Mas também não é mais. tão baixo assim o índice dos homens, não. Todo mundo deve se preocupar. Com certeza, Principalmente não há os dúvida idosos, nenhuma. que o senhor já alertou aqui, né? Com certeza. Então, as mulheres têm maior pressão arterial. Nossa mensagem, meça a sua pressão. Se você nunca mediu, meça a sua pressão. Você não está salvando só você e sua família, você está salvando o nosso país. Doutor Jamal Azam, muito obrigada, nosso médico de família no quadro Explica Doutor. Muito obrigada, está toda quarta-feira aqui com a gente. Vamos Obrigada, lá, doutor. toda. Beijo. Beijo. Muito bom, né, Zu? Obrigado.